por que que eu escolhi esse tema? Por que que eu escolhi o tema de hoje, que é Totem e Tabu? Então, assim, vai ser uma espécie de continuação do que a gente já estava conversando no Augustinho. Tem tudo a ver. Estava dizendo assim que eu cheguei a levantar a mão para falar, mas eu falei, ai, não, já vou entregar o ouro antes. Vou esperar a minha vez lá no grupo. E no ano passado, eu não lembro quem estava aqui, mas no último encontro eu trabalhei o estranho do Freud e articulei o estranho com um capítulo do Seminário da Angústia do Lacan, que é aquele do Cosmo ao Unheimlich. E aí, nesse texto do Lacan, tem uma passagem sobre o estádio do espelho. Que o Lacan é uma passagem ótima, um parágrafo, mas assim, denso, sabe? Tem muita coisa ali para destrinchar. E aí ele vai falar do momento de virada de cabeça. Ele chama isso, né? O momento da virada de cabeça. Então, esse momento seria o sujeito, a criancinha, né? Na frente do espelho, ela se vira, ela faz o movimento de virada de cabeça para o outro, para que esse outro ratifique o valor da sua imagem. Né? Então, é aquele momento onde a criancinha, ao se olhar no espelho, olha para o outro e o outro diz: esse é você. Né? Nesse mesmo texto, é, o Lacan ele vai falar que o sujeito incorpora um fragmento de força. E aí foi esse ponto, o sujeito incorpora um fragmento de força que me fisgou e me interessou de trabalhar, né? Então, há uma potência desse fragmento, né? A força, que eu suponho que tem a ver ali com o início do circuito pulsional do sujeito, com a instalação, né? Do sistema ali subjetivo, do circuito. Então, essa frase, o sujeito incorpora um fragmento de força. A partir dessa frase, me veio o texto Totem e Tabu. Eu não lia Totem e Tabu assim há muitos anos. Eu costumo botar a data que eu leio o texto, né? Então, às vezes, eu pego o texto, tá lá, li em 2009, li em 2000, não sei o quê. E fazia muito tempo que eu não pegava Totem e Tabu para ler. Foi ótimo ter feito isso, porque eu acho que é um texto assim primordial, né? Então, assim, minha conclusão é que eu quero investigar, pelo menos por agora, é a função paterna e a significação fálica. Hoje, eu acho que eu não vou falar muito sobre a significação fálica, mas uma hora a gente vai chegar lá, assim eu pretendo. E aí, gente, eu vou pedir assim, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, eu até assim gosto muito quando vem as perguntas no meio do que eu estou falando, mas só para não serem perguntas muito longas, sabe? Para eu poder aqui destrinchar o que eu estou trazendo. Eu vou deixar bastante tempo para a gente debater. Então, hoje eu estou trabalhando Totem e Tabu, a dissolução do complexo de Édipo, que é um texto do Freud também ímpar, e no seminário 5 tem o capítulo 10 e 11, que se chama Os Três Tempos do Édipo, parte um e parte 2, que eu nunca tinha lido, e é, assim, fundamental que a gente leia. Então, vou começar, assim, tentando contextualizar Totem e Tabu, tá? Totem e Tabu é um texto publicado em 1913. É um escrito caleidoscópico, ou seja, né, ele abre para muitos assuntos e variadas teorias. Então, se a gente for pensar sobre religião, a gente pode pegar Totem e Tabu por esse viés, né? Ou sobre o sentimento de culpa, que está ali ligado também à religião, né? E é uma espécie de antropologia freudiana.
Eu estranhei isso, sabe? Tinha esquecido disso. Além da grande importância literária, é um Freud que ele está assim mergulhado em autores da antropologia, né? Então tem três principais figuras que ele vai estudar, né? Que é o William Smith, James Frazer e Hundit, aquele psicólogo experimental. Quem fez psicologia estudou muito ele. E Freud também estudou muito ele, né? Eu achei isso interessante. Então, além desse mergulho antropológico, o Freud, a partir da clínica, começa a buscar, né? Ele começa, na verdade, ele começa a buscar elementos para justificar a tese de Totem e Tabu. É a partir da clínica que ele escreve Totem e Tabu, né? A partir do que ele escuta. E aí, uma outra coisa que eu também acho relevante é a relação dele com o Jung, né? Porque o Jung era um interessado pelas religiões, né? Pela religião, e nesse momento os dois eles já estavam divergindo, né? Não foi exatamente o momento da ruptura, mas parece que a coisa já estava se dando entre eles, assim, uma separação, né? Então, nada mais justo a gente pensar que antes desse rompimento, que não foi qualquer, né? Porque o Jung também se tornou um grande nome, Freud foi investigar a gênese da cultura, né? E acredito que na perspectiva junguiana, a gênese da cultura se encaixa também para esse lado da religião, né? Ele fica mais ligado e conectado à coisa divina do que o próprio Freud, né? Então, é bacana ver o Freud no Totem e Tabu numa perspectiva assim avessa à religião, né? Então, além de querer entender a gênese da cultura, Freud se debruça para entender o sentimento de culpa e o estabelecimento da moral na civilização. Totem e Tabu é composto por 4 grandes ensaios. O primeiro, o horror ao incesto. O segundo, tabu e a ambivalência emocional. O terceiro, animismo, magia e a onipotência de pensamentos. E o quarto, o retorno do totemismo na infância. A gente vai falar mais do capítulo 1, da parte 1 da parte 4, porque, ao meu ver, nessas partes é que Freud analisa a relação entre o totemismo e o complexo de Édipo. Freud, então, gente, ele quer saber da origem civilizatória, de como o homem passou para o estado de vida social a partir do que ele escutou na clínica. E aí ele começa a observar no discurso dos pacientes uma constante. Essa constante é o horror ao incesto, tá? E ele vai dizer que isso está mais ligado, inclusive, para a neurose obsessiva. E aí eu fiquei pensando na clínica, como é que esse horror ao incesto aparece, por exemplo? Como é que a gente pode pensar, né? A gente, às vezes, escuta dos pacientes, e aí eu concordo com Freud que tem a ver com a neurose obsessiva, sonhos incestuosos, né? E ao contar isso, isso é um horror. Ao contar isso para o analista, né? Uma outra coisa que a gente escuta também na clínica e que é recorrente é que quando um casal tem filho, né? E aí é óbvio que é por conta de uma confusão neurótica, às vezes o casal se afasta, né? Muitas vezes eles se afastam porque ela virou mãe ou porque ele virou pai, né? E aí não conseguem mais ter tanta relação sexual por isso, porque veio um filho.
Então, isso também poderia ser visto como um certo horror ao incesto, mesmo que de uma confusão de papéis neurótico, né? Aliás, o neurótico adora fazer isso. É, assim como nós, analistas, a gente tem que estar sempre. A gente não pode perder de vista, né, para pensar o Édipo, qual é o lugar daquele sujeito que a gente atende no seio da família, né? Como é que foi o Édipo dele? Quem foi a mãe? Quem foi o pai, né? Assim, quem fez essas funções? Como é que sucedeu o ternário, né? Então, o Freud, ele vai vendo, a partir da sua pesquisa, que em várias culturas, em todas as épocas, sempre existiu um tipo de proibição à relação sexual de pessoas da mesma família. E isso já está lá em Sófocles, né? No mito de Édipo, que é um mito oral, mas que mostra um Édipo horrorizado ao descobrir que matou o pai e que se casou com a mãe. Então, parece que essa trama é uma trama antiga assim na humanidade, né? E aí eu fiquei pensando assim, essa constante clínica que o Freud escuta, hoje eu pensei assim, imagina a gente botar aqui Édipo, né? E duas setas assim. Uma seria parricídio, matou o pai, né? E uma outra seta, o incesto, casou com a mãe. Ai, vai bater a porta. Ouviram? Não, bateu a porta aqui. Pá. É, então, seria o tabu ao incesto o responsável pela organização da família, né? Ou do clã, como trabalhou Freud. E o totem, o substituto do parricídio. Tá? Eu vou falar melhor disso mais à frente. Então, assim, o tabu, ele se relaciona diretamente ao horror ao incesto. E eu fiquei pensando se dá para a gente fazer essa relação, pensando no menino com a mãe, né? E o totem ao pai, ao parricídio. Então, pai e mãe, pensando no Édipo para os meninos, tá? Pai e mãe estão nesta cena. Estão em totem e tabu. Pai e mãe como função civilizatória. Ódio, amor e culpa são as bases da neurose. O Édipo, né, quando descobre que matou o pai e casou com a mãe, ele vai embora e eu lembro, eu tenho assim na cabeça uma imagem que eu acho que eu li em algum lugar, né, que é um Édipo com a cabeça baixa, sabe, culpado, indo embora, né, perambular. Então, assim, vocês entendem por que o Freud, a partir da clínica, quis entender a gênese civilizatória? Que é um ponto, assim, muito importante, né? Civilizatória e do próprio sujeito, né? É entrando na vida social, digamos assim. A gente, na clínica, a gente escuta, se você parar para prestar atenção, a gente está o tempo inteiro escutando isso, né? Eu escutei esses dias uma coisa assim que eu achei fantástica. Uma pessoa me falou assim, muito chateada, né? Falou assim: minha mãe nunca foi toda minha. E a pessoa estava muito mal com isso, né? E aí, eis que ela faz uma questão maravilhosa. Ela própria para, pensa e fala assim: mas alguém tem a mãe toda, né? Espera-se que não, né? É... Totem e tabu é a tentativa de dar uma forma épica ao que se opera na estrutura da neurose. Aí eu vou trazer agora o mito forjado por Freud para explicar a sua hipótese sobre o início da civilização, né? Alguém quer falar alguma coisa, gente? Ou não? Tereza quer, sabia, sabia. Fala. Tá desligado o microfone.
Não, é interessante o que você está trazendo, porque justamente Freud se interessa pelos mitos e, sobretudo, pelas tragédias gregas, porque esses são marcos de simbolização, marcos civilizatórios por excelência. E essa relação, é, é, essa referência, melhor dizendo, com os mitos, com as tragédias, né? é, permitiram a ele entender, porque eu acho que a clínica o levou a fazer essa pesquisa, na verdade, né? Ele fez uma injunção em torno dessas questões e ele foi buscar o quê? Ele foi buscar nesses marcos civilizatórios o porquê, né, que os sujeitos é, constituem as suas neuroses. Porque justamente o que está em jogo aí é o domar as pulsões, né? Impedir que as pulsões tenham livre curso, que é o bebê, a criança muito pequena, é um pequeno selvagem. O que Sim, vai permitindo que essa criança entre no processo civilizatório é concomitante com a constituição da sua neurose e do mito individual do neurótico que se constitui a partir daí, desse cerceamento, digamos, da educação. Embora o próprio sim, Freud depois venha dizer que educar é um dos impossíveis. Por que é um dos impossíveis? Porque ainda que o sujeito se veja cerceado, né, para que ele possa ter uma convivência básica com o outro, as pulsões operam aí, né? sim, Então, exato. bom, era isso que eu queria acrescentar ao E que é você falou. interessante, né? Porque assim, o Freud, a gente vê um Freud sempre muito indo aos mitos gregos, né? E no Totem e Tabu, ele de alguma forma vai para a antropologia. Isso é muito legal, porque é um Freud diferente, sabe? É ele tentando Sim, comprovar por outros vieses, né? Isso é legal, assim, de outros vieses, sim. mas que tem tudo a ver também, mas é interessante de ver, né? O totem Enfim, eu vou tabu contar o é o mito mito. moderno que ele constrói. Isso. É O um Lacan vai novo dizer que é o mito. último mito, né? Moderno. É Sim. bonito. Eu vou contar então, né? O Freud ele vai dizer que os humanos se agrupavam em hordas comandadas por primatas que empunhavam seu poder de forma violenta entre os dominados. E aí ele vai chamar isso de esse tirano, né, de Urvater. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas é assim que se escreve, Urvater. Assim que um escravizado se engraçava de alguma forma por uma mulher da horda, ele era morto ou ele era expulso da horda, porque só quem tinha vez era o Urbater, né? E aí um outro dado interessante que eu não sabia é que a ideia de horda ela é retirada da teoria darwiniana. Então a gente tem um Freud aqui evolucionista, né? Ou seja, aí a Regina quer falar do Jung, né? Ou seja, completamente separado da visada religiosa. Eu acho que ele foi para esse lado da antropologia, que era justamente para não ficar ligado ao processo civilizatório a Deus, né? E então acho que esse foi de fato o ponto de ruptura entre Freud e Jung, porque o Freud achava que a religião era uma ilusão, uma alienação, e o Jung, pelo pouco que eu pesquisei, tá, gente? Ele achava que a religião era algo natural ao homem, né? Que não era alienante, né? Enfim, esse Urvater, pai da horda, tirano, quase que igual a um tiranossauro, detinha todo o poder sobre a horda.
até que esses escravizados se revoltam, né? E matam o pai, efetuando assim um grande e memorável e maravilhoso banquete, né? E aí eu lembrei também daquele mito de Zeus que mata Cronos com a ajuda dos irmãos. Lembram disso? Zeus mata Cronos com a ajuda dos outros, com a ajuda dos titãs, né? Então, eles devoram esse pai que submetia os filhos ao terror e à dominação, ao pai que impunha uma lei ditadora, né? Uma lei que ele próprio não estava submetido, né? A lei não valia para ele, mas valia para os outros, né? Ninguém podia ficar com nenhuma mulher da horda, só ele, todas eram dele, né? Então, ao ser devorado, incorporado a partir desse ato, né? Porque eles comem o pai, devoram, do parricídio, funda-se, elege-se um totem como substituto e uma lei simbólica se instala no que é agora chamado de clã, né? Ao ingerir o fragmento da força da lei simbólica, marca-se a passagem da natureza para a cultura. E aí eu pensei, mas não fui a fundo, nos rituais de comer o corpo de Cristo, né? A Eucaristia. Ou uma outra coisa que eu pensei também, na adolescência, como é nítida a rivalidade, né? A revolta, às vezes, do adolescente ali com os pais, né? Começam a questionar, né? Mas peraí, mas por que que tem que ser assim? Ah, mas eu não quero isso, quero aquilo, né? Esses dias eu estava contando para alguém, aí o meu filho mais novinho, ele questionou alguma coisa, mas por que sim? Ah, mas por que isso? Porque sim. Aí depois, né? Que naquela hora era muito, mas ele já menorzinho, o mais velho não aceitaria nunca esse porque sim. Ele via, não, peraí, né? Vamos falar aqui. Então é interessante ver esses tempos, né? O sujeito ele vai amadurecendo e ele vai, de alguma maneira, tomando corpo. Uma outra coisa que eu pensei também é a questão do sobrenome, né? Ligado ao totem. Se a gente pode fazer se a gente pode fazer essa comparação, porque cada clã, né, tinha um totem e era o totem que fazia diferença ali, né? Diferenciava um clã do outro, né? Então, naquele clã, ninguém podia, né, ter relação entre si, só se fosse a um outro clã. Então, se a gente não pode pensar no totem em relação ao sobrenome das famílias, né? Não sei. Natália, oi, boa noite. Posso só fazer Fala. posso só fazer uma colocação? Boa noite a Com todos. certeza, João. É interessante você ter comentado isso, porque pelo direito brasileiro, o nome, o que é chamado de nome pelo direito civil, é o Figueira, Severo da Costa, Chiappetta, etc. e tal. O nosso nome, que a gente chama vulgarmente de nome, na verdade é tratado como prenome, né? E uma outra expressão que se usa para o nome barra sobrenome é patronímico, né? Ou seja, é uma relação direta com uma ideia de patrimônio, né? Patrimônio, evidentemente, não conversível em dinheiro, mas é interessante você trazer isso, que eu nunca tinha pensado. Eu estou pensando nisso agora, né? Quer dizer, esse Legal. assenhoramento da questão do clã que é registrado a partir dessa figura da nominação, né? Isso, a passagem da horda para o clã, né? A horda, as características são que eram ainda nômades, né? Eles não tinham um lugar. O clã não, é quando o homem já se instala em algum lugar, né, para viver. Isso é legal de pensar, né? Flávia, Então, estou pensando também nessa questão do nome, que eu estava lendo um texto do Didieval, que é sobre a questão da nomeação, e ele fala sobre nome de família e nome do pai,
como sendo coisas distintas, né? Porque é óbvio, né? Aham. É, o nome de família te dá um pertencimento, mas não é a mesma coisa que transmitir, porque às vezes você vê, né, no caso de psicose, por exemplo, tem o sobrenome Sim, do tem pai, lá o mas não tem o sobrenome. nome do pai, né? Pois é. Exatamente. Aí, Só, mas só olha que para legal. colocar. Fala, fala, desculpa. Porque o nome do Não, só pai para tem a ver com colocar. investimento. O É, nome tem do a ver, pai gente, com Sim, essa transcende força. o significado que vem no nome. Ele tem uma referência direta à significação, ou seja, ao desejo daquele que nomeia. sim. É. E para um nome ter um valor, né, de significante, porque é sobre isso, esse fragmento de força, né, ele precisa ser incorporado, né? Tem alguma coisa que precisa ser tomada ali, né, pelo Isso, sujeito, né? Eu vou desenrolar isso mais quando eu for falar do Lacan aqui, porque o Freud, tá. ele tá ele tá no beabá, sabe assim? Quando eu li o Complexo de Édipo há pouco tempo, esse texto dele, gente, eu li o texto rindo, que é um Freud assim, bem binário, né? Aí o peru, aí não sei o quê, aí a menina com a inveja, não sei o quê. Mas é porque ele está construindo, né, a base da estrutura, né? Então, depois disso, a gente avançou muito, né? A gente está falando de totem tabu, ou seja, ele está pegando o negócio, está construindo as sapatas, parece, né? Para psicanálise, assim. Então, vamos lá. A hipótese do parricídio é o mais ousado empreendimento freudiano. Aí eu pensei assim, a humanidade para Freud tem a ver com o que a gente estava falando no grupo do Agostinho, né? Ah, o incesto não é crime, mas a humanidade nasceu de um crime cometido em conjunto, né? Aí depois eu pensei, tá, mas não era crime ainda também, mas, né? De quem veio antes ou depois, sei lá. Hoje, aí eu pensei, né? Hoje a gente vê assim grandes líderes são verdadeiros tiranossauros, né, no mundo. E aí eu fiquei com a pergunta se a gente, de alguma forma, na civilização, a gente não estaria retornando a esse primeiro tempo de totem tabu, né? Porque um líder que governa colocando terror e medo, né, ele está fora da lei simbólica, ele é primitivo. E aí é muito comum, acho que vocês vão concordar, a gente vê alguns pais botando medo nas crianças, né? Bota medo no filho na tentativa de conter algum perigo, né? Então, assim, o medo, ele é primitivo. Ele não está, me parece, ali ainda com uma lei simbólica instalada, né? Ele faz uma contenção, mas se vier uma revolta em conjunto, né? Ele não vai para frente, não. E aí eu vou falar um pouco do Lacan. A grande contribuição do Lacan foi ter tomado o pai em uma função puramente simbólica. E mais para o final do seu ensino, ele vai reformular, né, o conceito de pai. Não tem problema. Esperar. E ouvi alguém, acho que foi Claudinha. Ele vai reformular o conceito de pai, passando, né, da ideia de um único pai para várias versões do pai. Então, eu fiquei também com essa questão: se totem tabu não é uma versão do pai, né? Qual as outras teriam? Ainda vou investigar mais. Então, a questão da função simbólica, da função paterna, está no centro do complexo de Édipo. Quando incide, mostra a sua força, né? O Édipo, sua dissolução, é a base de nossa relação com a cultura. É porque há uma interdição, que há uma ruptura das relações simbióticas.
E aí eu trouxe um sonho, tá? Eu nomeei como sonho da dissolução do complexo de Édipo. O filho, aos 13 anos, havia desaparecido. A mãe e o pai fazem uma busca angustiada pelo filho, desesperada, mas não o encontram. De repente, como só acontece em sonhos ou em filmes, uma outra cena se instala. O casal está às pressas se vestindo para uma festa, quando de súbito a mãe lembra que o filho havia sumido e fala com o marido: o que faremos sem nosso filho? A resposta do marido: vamos à festa. Quando esse sonho é contado, a intervenção da analista é assim: que maravilha, uma festa, né? E aí, ó, nesse seminário 5, que eu falei do capítulo do Complexo de Édipo, parte 1 e 2, gente, é muito importante esses capítulos para a teoria lacaniana. Eu entendi que a grande contribuição mesmo do Lacan é que ele vai dizer que o pai é quem interdita a mãe, né? O pai é um significante que substitui um outro significante. O pai é o que vem, pai como função, é o que vem no lugar do desejo da mãe. É o pai na mãe que vai deixar o filho ir buscar sua turma, vai constituir sua própria família, meu filho, né? Vai viver sua vida. Eu vou com sua mãe para uma festa hoje. É isso, gente. Vou abrir para a gente conversar. Pretendo continuar na próxima desenvolvendo esse assunto. Sandra está com uma cara pensando, olhando para o alto. Fala, Sandra. E eu fiquei pensando nessa questão que tu finalizaste, né? Que essa questão dessa interdição paterna é o não do pai, né? Mesmo que em relação que tira a mãe, essa mulher não, todas as outras sim, né? Essa mulher é minha, né? Então, no momento que Aham. ele diz não, ele também abre para a questão desejante do filho, né? Isso. Que eu acho que é isso, vai viver sua vida, né? Agora você pode ir construir o seu clã, Isso. sabe assim? E uma coisa, Sandra, que ficou para mim, depois que eu li esses textos, é que tem uma coisa que é um corte para os dois lados, né? É a interdição na mãe, é a rivalidade do filho com o pai, que também não aparece sem a atitude dele, entende? Então, parece que esses três, né? Pai, mãe, filho, Uhum. de alguma maneira eles conversam, né? Estão numa atitude ativa, Exato. É no que é uma Édipo. transmissão, quando diz não, há uma transmissão de potência também, né? Exatamente. Aí tem uma Né? potência É o filho que o que filho mata o vai pai. querer, que o filho vai querer se identificar, né? É. É bonito isso, né? O filho que mata o pai, é o pai que interdita a mãe, que também interdita o filho. É uma. É uma Vai guerra. todo mundo se mexendo. Muito bom. Quem levantou primeiro a mão, Flávia ou Tereza? Eu, Não vi. Flávia. Fala, eu. Flávia. Então, estava lembrando, você estava falando sobre o Totem e o Complexo de Édipo. Eu lembrei de um texto do Lacan, no seminário do Avesso, seminário 17, capítulo 7. O nome do capítulo é Édipo e Moisés e o pai da horda.
E Ah, ele, nesse capítulo, eu acho muito interessante porque ele vai trabalhar justamente a função do pai da Ordem e a função do pai do Édipo. E ele entra ali com uma certa crítica. Ele vai falar assim, ó, tem uma parte, até uma linha aqui que ele fala assim, olha, falei então nesse nível sobre a metáfora paterna. Nunca falei do complexo de Édipo, a não ser dessa forma. Isso deveria ser um pouco sugestivo, não é? Disse que era metáfora paterna, mas, no entanto, não é assim que Freud nos apresenta as coisas. Aí ele vai falar sobre totem tabu. Olha o que ele diz. Sobretudo, porque ele faz muita questão do que isso tenha sucedido efetivamente. Essa história danada de assassinato do pai da Horda. Essa palhaçada darwiana, é assim que ele chama nesse seminário. É, o pai da Horda, como se tivesse havido em algum momento o menor rastro do pai da Horda. Viu-se orangotangos, mas do pai da horda humana jamais se viu o menor rastro. Então, o que eu acho legal é que me parece que ele vai trabalhar no complexo de Édipo a questão do nome do pai. E no pai da horda, ele vai trabalhar a questão do pai real. E eu acho assim esse capítulo super esclarecedor nesse sentido. Com esse E tem seminário, também Flávia, o seminário Seminário 17. 17, tá, 17. É. obrigada. E tem também um texto do Alante de Evaio que ele vai trabalhar justamente esse capítulo do Lacan nesse seminário, que naquele livro freudiano, o inconsciente freudiano. Ele vai trabalhar justamente o pai da horda como sendo, digamos assim, é, é, o recalque originário, se vocês quiserem, e a questão do Aham. Édipo e da metáfora paterna como recalque secundário. Eu achei assim muito esclarecedor esses dois capítulos, eu Sim. super indico assim. Ô, Flávia, apesar dele ter dado Ah, essa esculachada no Freud, porque não, eu acho o eu entendo que ele seguinte, faz essa esculachada no sentido do imaginário que ronda é essas duas situações, isso, né? porque eu entendo que a metáfora paterna, isso que você falou que é do sem rastro, né, do pai e o real, de fato isso se conecta, né? Se a gente pensar na entrada do sujeito ali na cadeia significante, né, tem alguma coisa que fica de fora mesmo, né, que é o que vai marcar toda a cadeia, né, mas que eu acho que se liga a esse ponto que é real. Tem uma Mas eu coisa num vejo texto do isso Freud. ali em Totem Tabu. Quando eu li Aham. o fragmento da força, que é o Isso que eu fragmento ia da falar. força do pai, que é a lei, isso não é uma substância, né? Então, É, como é que você isso vai que é a falar de parte mais força? legal. É Isso que eu o Como é que você acho que é vai a pai, falar de parte mais força pai, sem um interessante do fragmento? Totem Tabu, porque ele fala isso, o sujeito ele vai internalizar a força, quer dizer, nada, né? É, Força é nada, né? é, Então é só um traço do outro, né? Eu acho que é isso que caracteriza o principal aí do Totem Tabu. é que o pai é. simbólico é o pai morto. Quer dizer, advém do Queria recalque fazer do um pai real comentário em prevador. seguida, porque Isso. falar da mesma coisa por outra Fala, via. Tereza. Antes da Flávia falar nessa contribuição teórica tão importante, tão pontual, tão importante, assim, marcante, eu estava aqui pensando o seguinte, que eu sou representante da psicanálise dos anos 70, e antes dos anos 70, a gente só falava em Melanie Klein. Então, era isso mesmo. O pai dizia para o filho: eu vou sair com a sua mãe. As terapeutas de criança, e na época eu era terapeuta de criança, não era nem psicanalista, mas era terapeuta com base psicanalítica, era assim. Então, a gente tinha que chamar o pai e dizer: você precisa se aproximar da sua mulher. A gente trabalhava porque a gente não tinha noção do que era significante, não que já não existisse a linguística, mas não tinha chegado ainda essa psicanálise com o axioma, o inconsciente estruturado como uma linguagem. Então, depois veio a Flávia com esses textos
E aí encaixou exatamente no que eu ia falar. Então, você, quando leu, você leu função, você leu significante. Mas Sim. vamos tomar que não é fácil para qualquer ser falante, e nós aqui estamos como analisantes, nós não estamos aqui no lugar de analista, portanto, é muito difícil a gente abrir mão dessa consistência imaginária. Então, quando a gente fala, não, o pai tem que dizer não, o Lacan, quando ele foi trabalhar a questão do pai, não me lembro de que seminário, ele fala que não é o não, é o nome, ou seja, é o significante. Não adianta nada o pai dizer: olha, meu filho, vai procurar sua turma porque eu vou sair com a minha mulher. Não é disso que se trata, porque não é a pessoa do pai. Como Flávia e você mesmo depois. Isso, a ideia não é falar desse papai e mamãe, gente, de Pois é, pijama, né? mas É a gente função. escorrega, Natália. A gente Claro! escorrega. Ô, Não é só Tereza, que é inclusive, muito na difícil. clínica a gente vê, às vezes, com a família muito patriarcal, a gente vê o pai de fora e chama ele, né? A gente faz isso. O que é Pois muito imaginário, é é um função, mas a gente equívoco. faz. E é um equívoco você É chamar um o equívoco. análise Mas de olha o que eu criança. andei pensando, olha que interessante. Porque se uma criança, ela está o tempo inteiro ali, só ela e a mãe, né? Digamos que é a mãe mesmo ali que pariu, tá? Tá ela é a mãe, ela é a mãe, ela é a mãe, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Algum terceiro tem que entrar para Não, essa mãe querida, não não, estar ali. desculpe, Não, eu deixa eu falar, discordo. deixa eu terminar. Para que eu estou falando assim, gente, de um beba, a presença daquela mãe o tempo inteiro ali, dia e noite e dia, com aquele filho, cuidando e cuidando, aquilo não faz bem. A gente percebe isso. A Que questão quando não é outras aí, não é pessoas. uma quantidade. Deixa eu falar, quando as crianças têm um ciclo social maior, a coisa anda melhor, tá? É o que eu acho. As coisas caminham melhor. Ela tem mais referências, ela tem outras perspectivas. E aí, essa semana eu pensei nisso. A entrada de um terceiro tem a ver com separar uma relação simbiótica mesmo, né? Que às vezes é real ali. Pronto, olha só. Não estou É, desdizendo o que eu falei do simbólico, né? você tem toda a razão que uma criança num ciclo social maior, papá. Só que isso não tem nada a ver com a psicanálise lacaniana. A questão, a mãe pode estar sozinha, cuidando do filho o tempo todo. Eu não sei o que é o tempo todo, né? A questão é que essa mãe fala e essa mãe falha ao falar. É. Então, Tem o jamais. pai e a mãe, né? Como eu trouxe. Pera. Agora deixa eu encadear aqui o que eu ia falar. Então, essa mãe fala, ela pode ser a única pessoa que cuida dessa criança. Eu tenho um caso, inclusive, já está um jovem e tal, estudando psicologia, e que tem uma história dessa. Era só a mãe o tempo todo, né? A questão não é que tem que vir um terceiro. Há um terceiro na linguagem. Então, Ok, não tem que vir um Tereza, terceiro. sem Deixa eu terminar. dúvida. Agora deixa eu Mas essa terminar. criança não ia para a Agora escola. deixa eu terminar, querida. Deixa eu terminar. Beijo. Eu acho que você tem razão, precisa de uma escola, precisa do. Mas, entendeu? O que eu estou falando é que isso, o fato disso ser importante e ser correto, não quer dizer que é aí que a psicanálise está fundamentada, entendeu? Porque isso é uma questão sociológica. Uma criança tem que ir para a escola, a criança tem que ter amiguinhos. Tem gente até que diz: precisa ter um irmãozinho, senão fica egoísta, senão isso, senão aquilo. Eu acho que é uma maneira de sociologizar a psicanálise, entendeu? Quando, na verdade, a questão é a mãe é falante. A mãe, ela introduz o terceiro na linguagem. O terceiro não é um que vem. O terceiro está na linguagem. A linguagem é terceira. Tereza, eu concordo com você e, ao mesmo tempo, discordo. É isso que eu tenho para falar. Fala, Tereza Nazar. Estava ouvindo aqui a discussão de vocês e pensando, porque, vejam bem, realmente vocês, cada uma à sua maneira, né, uma parte do seu discurso
está trazendo uma contribuição importante. Mas quando eu penso no texto Totem e Tabu, imediatamente, isso foi um texto que eu estudei muito no cartel que vai finalizar agora, já finalizou, mas que a gente vai apresentar, é um cartel sobre função paterna. E é interessante porque, relendo esse texto, já pela enésima vez, agora nesse cartel, eu me dei conta, e acho que os colegas também se deram conta, de como o Lacan ele vai tecer essa questão da função paterna não em cima, né, da presença física Isso. de um pai, mas em cima da presença real do pai, que é diferente da presença física. A presença real é exatamente a incidência do estranho, a incidência do enigmático de um pai. Que uma mãe, Teresa estava falando, uma mãe, ela pode ou não transmitir esse enigma. Se ela se Sim. atém só aos cuidados, né, aos cuidados físicos, ela não funda esse espaço onde um pai pode vir habitar. É preciso que, justamente, ela enderece o seu desejo. Claro, a criança ela tem que estar presente no desejo dela, mas a própria criança precisa ser, para essa mãe, digamos assim, uma presença angustiante, uma presença que causa para ela enigma. Mãe Sim. Porque suficientemente justamente boa. a criança que se apresenta para ela não coincide com a criança idealizada que ela tinha na cabeça. Exato. Sim, sim, Então, sim. quando nasce essa criança, e esse é um momento que a gente pensa, né? Quando a gente fala da loucura materna, a loucura materna é exatamente, pelo menos eu entendo assim, a tentativa de acomodar toda essa estranheza que esse bebê lhe causa. E por isso é muito importante que ela não seja só uma mãe dos cuidados, que ela tenha um outro lugar onde ela possa, entre aspas, apaziguar essa angústia. E é muito bom que seja um parceiro ou uma parceira, alguém que Aham. traga para ela, digamos assim, um horizonte, né? Onde o olhar dela pode se colocar para além da criança. É. Tem Até que ser uma Se o porque olhar dela está em cima dessa criança, ou seja, ela é só é, mãe de cuidados, ela está só mergulhada na angústia pura. é. E assim, Tereza, E até isso é um porque grande a gente problema. se escuta a É partir do preciso que outro, haja né? uma Então, há mulher que se ter um capaz da outro ali mãe. para você poder escutar, né? Gente, a Elisa quer falar, ela botou aqui que não conseguiu levantar a mão. Fala, Elisa. Helena está com a mão levantada. Depois Mas eu a falo Elisa falou também. antes. Fala, Vocês estão me Elisa. ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Tá. sim. Estamos. Até porque eu não sou de usar o Zoom, então eu estou mais confuso. Essa presença desmedida da mãe na vida de um filho, desse filho, não seria um narcisismo? O narcisismo primário de qualquer criança é o narcisismo do outro. É o narcisismo dos pais, se a gente quiser. É o narcisismo desse que a toma no seu desejo. Né? Narcisismo Narcisismo é efeito secundário é disso. depois. A colega Natália falou aqui a propósito do narcisismo secundário. Ele é um só depois, tem a ver já na experiência edípica desse sujeito, a constituição, a estruturação do seu Édipo. Portanto. É E ali que ele assim, vivencia o Elisa, secundário. a gente fala muito hoje da mãe narcisista, Eu né? falei muito. Isso está super em alta, assim. Mas eu entendo que esse conceito de mãe narcisista seria essa mãe altamente invasora, destruidora, né? Mas, ao mesmo tempo, toda mãe, eu acho que bota naquele jogo ali, né? Naquele ternário, seu narcisismo, sim. Claro. Porque isso é normal, né? Faz parte da Exato. estruturação, entendeu?
Eu acho Porque que todos somos narcisistas, né? Isso. E eu acho que A uma gente maneira ultimamente da tem gente. falado mal do narcisismo, né? Mas ele é estrutural. Só uma Uma coisa mãe para acrescentar. narcisista Eu pode acho. não incluir o Ó, filho, a pode Helena quer falar, Só hein, deixa eu gente? falar, só deixa eu Só falar uma aqui rapidinho, coisinha. tem tudo a ver com a conversa que Assim, está é só sendo. para falar que uma das manifestações do narcisismo da mãe, eu acho que é no Ah, sentido da Flávia, mãe deixa eu querer ser falar, porque tem a ver amada com isso. Pois é, mas pela vamos. criança, Deixa eu né? voltar Então ali, ela porque o tem um ponto é excesso porque ela quer ser exatamente amada, assim, né? ó. O narcisismo hoje, nas redes sociais, ele se tornou mais um desses nomes de inventados, né, que desconsidera totalmente qualquer coisa teórica que exista em torno disso. Então, primeiramente, quando se fala em narcisismo hoje, caiu numa vala comum, as pessoas querem falar da mãe ruim, da mãe egoísta, da mãe que só pensa nela. E é uma mistureba danada que, assim, eu acho que nós aqui estamos, de certa maneira, advertidos que isso não é um assunto que possa ser tratado aqui numa escola de psicanálise a partir do que está na rua. Outra coisa é que a Natália disse, na fala dela, que o pai que fala na mãe, quando ela estava falando sobre esse pai ali na cena, Isso. no O sonho. pai na mãe. E esse pai na mãe, no meu entendimento, ele tanto é o pai real quanto a fala que falha. É Sim, só Ele isso. é assim, sem dúvida. esse pai é RSI. Sabe quem falou? Exatamente, Tereza Meloni, isso mesmo, RSI, real, simbólico, imaginário. Isso. Acho que Sandra tentou falar, mas está desligado o microfone, Sandra. As Gente, falta um versões minuto. desse pai são as versões do pai, RSI. Isso. Isso. Ô, Que Helena. constitui o sintoma. Aí E- está. Essa articulação dos três elos do nó borromiano, pelo nó o nó que se constitui aí é sintoma, é o sintomático. Isso. De pé, Causa enigma. Helena e Causa Elisa. enigma. Só para eu encerrar, gente, que está no horário já. Porque na depois tem o hora, grupo sim. da Tereza Meloni, né, Tereza? 7h30. Eu lembrei aqui que quando eu trouxe a questão sobre narcisismo, estudei esse tema, tem uns 2 anos atrás, eu cheguei e falei assim, gente, vamos parar de ver o narcisismo como alguma coisa ruim, porque há 2 anos atrás isso estava sendo, então, sabe, a mãe narcisista estava super em alta, assim. Então, é muito importante para a gente entender o narcisismo, que tirar essa ideia imaginária, né, que está por aí. Vai poder ver que toda mãe é narcisismo, está assim, talvez todo pai, né? Faz parte, né? Enfim, gente, olha só. Então, até daqui a um mês, tá? Eu vou, daqui a uns 2 dias, provavelmente, vai me vir uma ideia do que eu vou trabalhar a partir de tudo que eu escutei de vocês, né? Eu gosto de trabalhar assim, sabe? De deixar a coisa vir. Eu falo, ver onde está o brilho, e eu ir atrás, tá? Muito obrigada por vocês Muito estarem aqui me bom. escutando. Obrigada. E até daqui a um mês. E até Beijo. semana que vem, que é o meu grupo também. A gente Isso, fica claro. aqui, como é que faz? Fica aqui, A Eu gente acho pode que é o ficar. mesmo link, Tereza. Pode é ficar. o A gente mesmo, pode né? ficar. Pode ficar, Isso. gente. Olha, Pode tá ficar. Obrigada, provejando. Natália. Beijo, obrigada.